Seja muito bem-vinda ao episódio número 2 do Amanda Alquati Podcast. Logicamente, eu sou a Amanda Alquati, host do podcast, e eu tô muito feliz que tu tá aqui me ouvindo nesse segundo episódio. Eu tô muito feliz com esse novo projeto. Então, se tu quer saber aí hoje sobre como eu saí do CLT, como eu fiz essa transição de um emprego com o qual eu mal conseguia me sustentar e passei a viver 100% do meu negócio, um negócio próspero que continua crescendo, fica comigo até o final desse episódio. Eu também vou trazer aqui sobre o que me levou para o CLT, sendo que esse nunca foi o meu real desejo e o meu sonho, tá? Essa sempre foi uma clareza que eu tive aqui. Então, se tu é nova por aqui, se tu nunca me ouviu no meu podcast, nenhuma das plataformas, tanto o Spotify quanto o YouTube, eu te convido a te inscrever no meu canal no YouTube, se tu estiver me escutando pelo YouTube, e começar a me seguir no meu podcast no Spotify, e também lembrando, né, me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok e Instagram, @AmandaAlquati. Mais algum aviso? Curte o vídeo, avalia o podcast também ao final desse episódio. Se tu não escutou o episódio anterior, eu sugiro muito que tu escute, porque o que eu vou falar aqui tem uma certa conexão com o que eu trouxe naquele podcast, naquele episódio do podcast, que foi sobre como tu te tornar uma pessoa magnética e atraente para além da questão romântica, tá? Porque a gente pensa em ser uma pessoa magnética e atraente para a questão romântica, e não é só sobre isso. Ser uma pessoa magnética não é só relevante nesse quesito da vida, é relevante muito na questão profissional também. Bom, vamos lá. Um retrospecto. Hoje é muito sobre a minha história, mas eu também, ao longo dessa história, vocês vão ver sobre como eu apliquei os meus conhecimentos e ferramentas que hoje eu aplico com as minhas clientes na minha consultoria ou mentoria, tá? Tudo começou, era uma vez. Gente, eu empreendo há 8 anos. Há 8 anos que eu comecei a atender pessoas, a produzir conteúdo e tudo mais. Eu só fui abrir o meu CNPJ, de fato. Olha só como os processos não são lineares. Fui abrir meu CNPJ somente em 2022. Esse ano meu CNPJ fez 3 anos, mas eu empreendo há 8, tá bom? Porque na minha cabeça, imatura, tá? Sei lá, não era uma coisa, né? Era uma coisa que eu tinha como muito distante de mim. Muito distante de mim. Abrir um CNPJ. Sei lá, gente, era uma cabeça desse tamanico assim. E isso tem a ver, de certa forma, com o que me levou para o CLT. Por que eu fui para o CLT? Sendo que esse nunca foi o meu desejo. Nunca foi a minha vontade. Inclusive, foi um processo bastante desafiador aceitar esse fato de que eu teria que fazer esse movimento. Bom, eu fui pro CLT quando eu já empreendia há uns 4, 5 anos, tá? E por que eu fiz esse movimento? O meu negócio, ele não tinha um movimento muito linear. Era altos e baixos, altos e baixos. Só que eu ia me mantendo assim. Só que, durante uma boa parte, eu morava na casa dos meus pais, porque eu comecei todo esse processo com 21 anos. Então, eu tava na casa dos meus pais e a minha pressa era fazer mais dinheiro, né, com o meu negócio, ter um movimento mais linear e crescente, de certa forma, para que eu pudesse sair da casa dos meus pais. Nesse meio tempo, eu fui morar com o meu, então, namorado, que depois se tornou noivo, e que hoje é namorado de novo, porque a gente ficou 2 anos separados. A gente foi morar junto, ele já morava sozinho na casa dele, e eu fui morar junto com ele, junto dele, vamos acertar a gramática. E aí que a questão dos altos e baixos do meu negócio começaram a ficar mais intensos. Isso começou a pesar no nosso relacionamento por conta das questões da casa e tudo mais. Eu passei a buscar outras coisas. Perdão, faltou uma coisa nessa história. No meio desses altos e baixos, eu comecei a questionar: será que eu estou trabalhando com a coisa certa? Porque eu trabalhava já como terapeuta, produzindo conteúdo de desenvolvimento pessoal, expansão da consciência. E eu tinha clientes que tinham resultados muito bons, tá? Que tinham transformações muito boas. Mas eu tinha dificuldade de atrair clientes e dificuldade de cobrar pelo meu serviço, tá? E aí eu comecei a me questionar: será que esse é o caminho? Será que é isso que eu devo fazer mesmo? Será que eu não tô insistindo na coisa errada? Resolvi ali, final de 2020,
início de 2021, me jogar pro lado da arte. Pra quem não sabe, eu fiz já a graduação em artes visuais bacharelado, mas eu não concluí. Eu não, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, de repente é nisso que eu vou ganhar dinheiro e tudo mais. Eu comecei a mudar meu conteúdo e produzir mais conteúdo sobre isso. Então, quando eu fui viver com o meu namorado, eu comecei a investir mais nisso, só que isso não estava me apresentando retorno. Eu não consegui vender nenhuma arte. Eu já tinha vendido artes, mas porque eram encomendas, assim, algo muito específico. Eu trabalhei muitos anos como fotógrafa também. Mas nesse momento eu já não tinha mais minha câmera, já tinha vendido e tudo mais. E tinha recebido já uma encomenda de pintura da minha irmã. Vendi uma coisa lá que outra. Isso aí tava longe de ser meu sustento. Então eu voltei a atender e tá, ok, tenho que atender como terapeuta, tenho que reprogramar a mente das pessoas, eu vou investir nisso aqui. Só que altos e baixos, isso começou a me desgastar muito emocionalmente. Eu comecei a ter uns outros trabalhos, trabalhar de freelancer, trabalhei com um amigo do Maicon também, que tinha uma produção artesanal de granola, e eu já tinha trabalhado produzindo granola uns anos antes, então eu fui, assim, pescando em outras coisas, só que eu não tava conseguindo, meu negócio não tava indo pra frente. E, gente, eu reprogramava minha mente, trabalhava questões de dinheiro e tudo mais, mas não tava sendo suficiente, assim, não tava... E eu, gente, eu fiquei muito deprê, assim, sabe? Eu cheguei num buraco, aí acho que 2022, porque eu atendi as pessoas tinham transformações, mas, tipo, era uma pessoa lá que outra. Quem vinha tinha transformações massa, bacanas, significativas, gostava muito do meu trabalho, mas isso não era algo constante. E isso me machucava muito de tipo, cara, eu tenho um serviço, um servir super importante, que faz a diferença na vida das pessoas, eu não consigo viver disso, e é algo que eu amo, a conta não fechava, e isso me incomodava demais, e isso tava pesando no meu relacionamento na época. Gente, uma loucura. E aí muitas pessoas me diziam assim, Amanda, tem que buscar um emprego, vai ter que trabalhar e não sei o que. Meus pais, outras pessoas ao meu redor, o meu namorado na época. E eu tive muita dificuldade de aceitar isso, porque eu não tenho nada a ver com CLT, não tenho nada a ver com emprego. Embora eu tenha muito conhecimento, eu já era fluente em inglês e tudo mais, que é um diferencial, especialmente para algumas áreas e para a área em que eu trabalhei, que foi a área de navegação, questão portuária e tudo mais. Mas eu não consegui aceitar, porque pra mim, e aí eu não sei se é o teu caso, se for, comenta aí, me conta. Pra mim, o trabalho tem que ter um propósito. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com uma coisa que não tem propósito, que não faz sentido pra mim, que não tá conectado com os meus chamados do meu coração, porque consequentemente não estão conectados com a minha missão, com o meu servir, com o meu papel no mundo. Então, assim, a duras penas eu aceitei e enviei um currículo lá para a empresa de navegação, agência marítima em que o meu irmão trabalhava. E fui aceita, né? Fui contratada. Quase que eu não fui ali, mas eu fui. E aí eu trabalhei durante 1 ano e meio nessa empresa. Gente, foi muito difícil para mim. Do início ao fim. Foi ruim do início ao fim. Eu lembro que as primeiras semanas eu chorava muito. Eu senti muita enxaqueca. Gente, uma dor de cabeça insuportável. Dores no corpo, dores assim na barriga. Era um sofrimento muito grande mesmo. E eu tive, entre aspas, a sorte de manifestar um chefe muito abusivo e manipulador. Tinha muita gente bacana na empresa, mas aquele chefe, assim, todo mundo já sabia que ele era daquele feitio. Isso foi muito desafiador pra mim também, porque estar em um emprego já era muito difícil, seja ele qual for, né? Fosse ele o que for. Não sei qual é o tempo desse verbo aí, mas tudo bem. Isso já era uma coisa difícil pra mim. E eu ainda atraí um chefe manipulador que me pressionava, que me cobrava, que ficava catando o meu erro, que me descascava. E no início eu guardava tudo, porque eu era muito novata, eu tava entendendo como as coisas funcionavam. Embora eu seja, no geral, uma pessoa muito posicionada, tá? E aí, eu já vim em processos de reprogramação mental, né? Já vim em processo de reprogramação mental e eu continuei.
pra sair de lá, porque eu entrei já querendo sair. Sempre falei isso, tá? Eu entrei lá querendo sair. Eu quis sair desde o primeiro dia. Eu quis ir embora desde o primeiro dia. Esse sempre foi meu objetivo. Eu nunca desejei crescer na empresa. Nunca. Eu fazia o que eu tinha que fazer, muito bem feito, e beijo, tchau. Tá? E aí eu continuei me trabalhando tanto pra viver melhor ali, porque, né, algo que eu sempre falo, que vou repetir aqui, porque pode ser a primeira vez que tu tá tendo contato comigo, ou uma das primeiras vezes que tu tá tendo contato comigo, tu cria 100% da tua realidade. As pessoas ao teu redor estão te ajudando a enxergar as tuas crenças, elas estão confirmando as tuas crenças. Então, eu já tinha essa consciência, eu já trabalhava com isso. Se eu atrair esse chefe que me trata dessa forma, é porque eu tenho crenças que atraíram ele pra minha vida. Porque a maioria das pessoas naquela empresa eram muito bacanas. Eu convivia muito bem com elas. Mas com o meu chefe não dava. E aí, enfim, foi muito difícil. Eu trabalhei muito essa relação com o meu chefe. Era uma questão, assim, que em alguns momentos eu até lembrava questões que eu tinha passado com meu pai no passado. E ele era realmente manipulador. Gente, eu tive que usar muitas ferramentas de criação da realidade, de questão energética, de proteção energética, pra lidar com tudo isso. E conforme eu fui elevando a minha autoestima, porque esse movimento de passar a ter aquele dinheiro, receber aquele salário, começar a voltar a ter dinheiro para fazer as coisas importantes para mim, caminhou junto com outras coisas que fizeram esse boom na minha autoestima, como eu chamo. Então, eu também fui aprendendo nesse processo a me posicionar com relação a essa pessoa. E assim, teve momentos que eu bati boca com ele, porque os meus colegas abaixavam a cabeça, né? Era muito comum as pessoas abaixarem a cabeça pra ele, e eu não abaixava. Eu não abaixava, porque eu não aceito. Vai inventar uma mentira pra cima de mim, eu não aceito. Então eu sempre fui, né? Eu sou uma pessoa naturalmente questionadora, e no início eu aceitava algumas coisas porque nossa, eu tava entendendo. Depois que eu já estava me sentindo em casa, não é assim que funciona. E muita coisa eu tive que bater no peito e tudo mais. Gente, foi muito desafiador. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que essa vivência de empresa, embora eu não tivesse tido um cargo de chefia ou coisa do tipo assim, essa vivência de empresa me ajudou muito a ter determinadas visões e coisas que eu aplico no meu negócio hoje. Então, embora tenha sido uma coisa muito difícil e dolorida, esse período que eu fiquei no CLT, que foi em torno de 18 meses, eu vejo que isso foi importante para eu viver o que eu estou vivendo hoje. Então, se hoje tu tá insatisfeita com o teu trabalho, tu tá num lugar em que tu não é bem tratada, seja o que for, a situação ruim que tu tá vivendo no teu profissional ou em outra área da tua vida, essa situação é importante pro teu crescimento e pro teu desenvolvimento. Tu vai pegar aí, se tu for esperta, inteligente, tu vai pegar o que tu tá aprendendo e vivendo aí e aplicar naquilo que tu deseja no futuro. Nada é por acaso e tu não é uma vítima. Tu não é uma vítima de nada. Tu cria a tua realidade. E aí eu vejo, por exemplo, que é uma coisa que eu fiquei de comentar aqui com vocês, o que me levou, o que fez eu criar isso? Porque eu crio minha realidade o tempo todo, é a coisa que eu mais falo. Tu tá criando tua realidade o tempo todo, Amanda, por que tu criou? Tu manifestou um emprego sendo que não era algo que tu queria. Eu tinha muitas crenças, gente, sobre dinheiro e sobre trabalho. Eu não cresci tendo uma referência de empreendedorismo. A pessoa que talvez mais próxima de mim, que realmente empreendeu e tudo mais, e tinha o seu negócio, era o meu avô, que eu não conheci, meu avô materno. E assim, meus pais, meus tios, todos funcionários públicos. Então eu cresci num ambiente da minha casa em que meus pais eram funcionários públicos. Eles não tinham essa coisa tipo, será que eu vou faturar esse mês ou não? O que eu vou precisar fazer no meu negócio para mudar o faturamento? Não, era aquilo ali pronto. E ainda vivi num ambiente que tinha muita dívida. Mesmo tendo aquela estabilidade financeira, sabendo quanto que vai pingar cada mês, o dinheiro era uma questão. Ou seja, eu vim com a minha mente muito suja, entre aspas, para viver o empreendedorismo. Então eu vim com uma certa imaturidade com relação ao trabalho e a dinheiro. E ali eu precisei, né, eu tive que vivenciar aquilo ali, manifestei algo que eu não queria,
E foi através daquilo que eu desprogramei aquilo ali, eu limpei aquilo ali, aos poucos. Então, assim, as minhas crenças criaram a minha realidade. Eu tinha crenças sobre dinheiro e sobre trabalho que fizeram eu manifestar aquele emprego. E detalhe, gente, não era um emprego que eu ganhava bem. Não tive aumento. O aumento que eu tive foi miserável, porque foi aqueles aumentos que eles dão pra todas as pessoas, sabe? Não é uma coisa tipo assim, vou te dar um aumento aqui por conta do teu mérito. Nunca teve isso. E era um salário que eu não conseguia me sustentar sozinha, né? Então, boa parte eu tava com meu namorado, que na época era noivo depois. E depois, quando a gente se separou, em seguida eu fui pra casa dos meus pais. E depois que eu fui sair da casa dos meus pais. Mas, basicamente, era um salário que eu não teria condições de pagar um aluguel, ter um carro, pagar academia, nutricionista, uma boa alimentação. Não ia ter condições disso, né? E, enfim, era um emprego que meio que exigia, era importante que tu falasse inglês. Uma coisa, a conta não fechava e tinha bastante responsabilidade, assim, a gente lidava com documentos extremamente importantes pra empresa. Enfim, né? Tinha questões com dinheiro aí, então eu manifestei esse baixo salário também. Mas sou grata porque me ajudou a construir algumas coisas. Com esse dinheiro eu construí coisas importantes, como, por exemplo, a minha carteira de motorista. E também paguei um processo terapêutico de reprogramação mental com a minha terapeuta, que trabalha de uma forma muito parecida com a minha, que me ajudou aí a sair desse lugar, sair desse buraco. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Que eu criei essa realidade indesejada desse emprego. Porque eu vim de padrões negativos sobre dinheiro e sobre trabalho. Gente, eu tive que liberar padrões negativos sobre dinheiro que vinham lá da minha avó. Dinheiro e trabalho que vinham lá da minha avó. Sabe? Coisas que eu tinha que escolher entre o amor ou o trabalho. Foi uma coisa que a minha avó viveu, tá? Minha avó materna, que ela sempre trabalhou, ela se casou com meu avô, ela queria fazer faculdade, mas meu avô, tipo, pra quê? Tu não precisa. Porque meu avô era engenheiro, né, empreendia, tinha empresa, dava aula, era professor e tudo mais. Minha avó não precisava, pra quem vai fazer faculdade pra trabalhar? Então ela se casou e teve que abandonar, entre aspas, a vida profissional. Não sinto que foi uma obrigação, pela história que me contam, não foi uma obrigação, mas foi uma coisa que ela deixou de lado. E isso estava carregado no meu subconsciente, né, a nível ancestral. E também questões que eu vivi com os meus pais sobre dinheiro, sobre essa busca por estabilidade, o medo, né, de não saber o quanto que vai ter no próximo mês. Hoje eu tô mais tranquila e confiante com relação a isso, porque eu já programei a minha mente pra sempre criar uma determinada quantidade de dinheiro, mas até então eu não tinha isso. Isso era muito desconhecido pra mim, ou seja, olha só, um insight que eu nunca tinha acessado, nunca tinha percebido dessa forma. Mas essa vivência do emprego CLT talvez tenha me ajudado a programar a minha mente para ter todo mês um valor X que eu vou receber. Isso ajuda no faturamento da minha empresa, ainda mais que a minha empresa sou eu, né? Digamos assim, é uma marca pessoal que a gente tá falando. Então, isso foi importante. E aí, como que eu saí disso? Porque um outro fato que é importante trazer aqui, que é o seguinte: eu nunca deixei de empreender. Eu estava trabalhando CLT, eu continuava atendendo, eu continuava produzindo conteúdo. Eu não parei, gente. Eu não parei. Eu não desisti. Eu sabia que aquilo era temporário. Eu sabia. Eu tinha, claro, muito medo de nunca conseguir sair. Porque eu não via durante muito tempo. Eu queria muito, mas eu não via saída financeira mesmo. Porque levou um tempo até eu engrenar mais o meu negócio para eu poder sair. Mas eu não saí no momento perfeito também. Vou contar essa história pra vocês. Vou chegar nesse ponto. Mas assim, eu nunca larguei de mão. Eu nunca desisti. E aí que a gente vê como é importante a gente estar alinhado com o nosso propósito, assim, no sentido de, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Eu escolho isso aqui, eu não vou desescolher. Então isso é uma coisa que com certeza me ajudou a voltar a só empreender. Me ajudou a sair de lá. Porque eu sabia que aquilo era uma coisa que estava cravada na minha cabeça. Olha, não adiantava nada que alguém pudesse me falar. Não ia mudar o meu desejo, o meu foco.
Eu lembro de pessoas me falarem que era muito legal essa área da navegação, acho muito a fuder, isso e aquilo. Para eu não acho. Mas pode ganhar muito dinheiro. Mas eu não quero. Eu não quero ganhar dinheiro nisso. Não era uma área que eu gostava, tá? Embora eu seja muito inteligente e eu tenho facilidade com humanas, com exatas e entender as coisas, aprendi muito sobre logística e comércio exterior nessa época, mas assim, não tenho interesse. Sabe? Legal, mas eu não quero. E muitas pessoas, assim, achavam que eu devia ficar porque é bom, é estabilidade e tudo mais. Então, assim, isso é outra coisa que tu tem que aplicar na tua vida. Tu tem os teus sonhos, tu tem os teus objetivos. Não ceda às crenças de outras pessoas. Muito cuidado para não comprar o ponto de vista de outras pessoas, as crenças de outras pessoas e trazer isso pra tua vida. Eu tive que me trabalhar muito pra me descolar disso. Gente, imagina a minha família toda sendo empregada ou sendo CLT. Eu tenho uma irmã e um cunhado que empreendem há muito tempo, mas é uma outra visão de negócio, assim, né? Uma outra relação. Eu nunca tive uma convivência com eles a ponto de que aquilo me inspiraria, até porque é outro tipo de negócio e outra visão, outra mentalidade, assim, nada a ver. Então, o meio em que eu cresci era todo mundo nessa estabilidade. Tem um outro irmão que empreende também. Mas isso foi uma coisa que aconteceu depois que eu já estava empreendendo. Sabe assim, também as pessoas com quem eu mais trocava eram ou concursadas, aposentadas, ou estavam no emprego. E as pessoas... e também na minha infância foi isso. Eu cresci nesse meio, sabe? Então, foi isso que durante muito tempo me prendeu, de certa forma, mas eu tinha uma visão muito clara de onde eu queria chegar. E aí a gente entra num ponto aqui que é a questão do sonho, de sonhar, de se permitir sonhar, gente. Por muitos anos eu fui taxada como delirante. Porque tu delira. Para, pezinho no chão, bota o pé no chão. Só que eu sempre digo que é isso que faz eu conduzir as minhas clientes para a realização delas, para os sonhos delas. Porque se tu vier para um trabalho como uma mentoria, minha consultoria, tu nunca vai ouvir eu te dizer, sonha mais baixo, não, tu tá sendo muito otimista demais, bota o pezinho no chão. Não. Tu vai vir com um sonho, eu vou jogar teu sonho lá pra cima. Porque tudo é possível, gente. A gente tá falando de manifestação e cocriação. Eu não tenho essa cabeça da Matrix, né, de, isso aqui é possível, isso aqui não é possível. Não existe isso. Por mais que tu não saiba quais são os caminhos que tu precisa tomar para chegar num objetivo teu, eles existem. Não é porque tu não enxerga que não existe, tá bom? E aí eu sempre tive isso muito claro dentro de mim, esse sonho, eu nunca desisti, eu nunca larguei de mão, sempre me posicionei. Só que durante muito tempo, olha que interessante, durante muito tempo eu mantive isso fechado pra mim. Eu não falava no meu perfil, nas redes sociais, que eu estava trabalhando CLT, porque pra mim isso era motivo de fracasso. Era um símbolo de fracasso. Eu falar de criação da realidade, de manifestação, eu ser uma reprogramadora mental, me posicionar dessa forma e estar trabalhando com algo que eu não gosto. Então essa é uma das primeiras vezes que eu tô falando abertamente sobre isso. Porque mesmo que tenha passado bastante tempo disso, que eu saí e tudo mais, eu mantive isso fechado, assim, trancafiado, e agora que eu tô falando mais abertamente sobre isso e realmente vendo como isso foi importante. Na verdade, há muito tempo que eu vejo que isso foi importante, inclusive isso foi um dos ingredientes importantes para que eu pudesse sair de lá, porque guarda isso aqui que eu vou te falar. Nenhuma lição vai se encerrar na tua vida, nenhum padrão na tua vida vai se encerrar enquanto tu não aprender a lição. Então pensa numa situação muito ruim que tu tá vivendo. Ela só vai se encerrar e ser transformada quando tu identificar os ganhos que ela te traz e os aprendizados. Se tu me disser, eu não aprendi nada com isso aqui, eu não ganho nada com isso aqui, beleza, beijos, tu vai continuar no mesmo lugar. Não vai ir pra frente, porque tudo que tu vive tá querendo te ensinar algo. E se tu não tá aberta pra aprender, não vai sair do lugar, né, meu amorinho? Então isso foi muito importante pra eu sair desse lugar. E aí, já até perdi o que eu tava falando.
da reprogramação mental. Enfim, gente, foi um grande processo de, sabe, dia após dia, tá conectado com o meu negócio. E eu vejo que isso é muito importante também para a saída do meu negócio, eu me manter conectada com ele. Inclusive, eu lembro uma questão que aconteceu, uma situação. Por quê? Mesmo CLT, eu me posicionava como uma empresária, como uma empreendedora, como mentora, terapeuta. Eu continuei atuando nisso. Qual que teria sido um grande erro e que não me traria para onde eu estou hoje? Eu ter abandonado completamente isso, desistido, tipo, o dia que eu sair do meu trabalho, aí eu volto a atender. Não, porque um dos princípios da manifestação é viva como se já fosse real. E eu vivia como se já fosse real. Eu vivia na rede social, isso também foi uma manifestação. Então, beleza, escondi por me sentir uma fracassada, mas na verdade talvez isso tenha me ajudado a manifestar. Porque eu vivia como se aquilo fosse a minha fonte principal de renda. E não era. Durante muito tempo não foi. Mas eu vivi isso. E aí eu lembro que quando eu abri a minha empresa, abri o meu CNPJ, eu lembro que o meu irmão me falou assim, pra que tu vai abrir? Vai estar pagando imposto, vai estar pagando taxas, sendo que tu nem tá vivendo disso. Deixa pra abrir mais pra frente, quando tiver ganhando mais. E eu disse, não, isso é um movimento importante. Eu reconhecer a existência do meu negócio. Eu trazer pra matéria isso. Sabe assim, é o viver como se já fosse real. Beleza. E aí eu vejo como isso foi importante. Porque a partir da abertura do meu CNPJ, eu comecei a me posicionar diferente com relação ao meu negócio. Sabe assim, tu vai mandar uma chave Pix, não é um CPF, é um CNPJ. Tem uma outra energia. Porque é a mesma coisa que um ser humano existir e ele não ter um CPF, não ter um RG, não ter uma certidão de nascimento. Não existe. Não existe. Uma pessoa que não está registrada não existe. Aquela pessoa pode falecer e, sabe, não existe. Entende? Por sistema aquilo não existe. Então, para essa 3D, no meu ponto de vista, é importante ter um CNPJ e se posicionar dessa forma. Mesmo que o teu negócio seja pequeno, abre um MEI e reconheça essa empresa, essa entidade que é o teu negócio. Isso é muito importante. É um passo muito importante. E eu fiz isso trabalhando como CLT, tá? Inclusive, fazia poucos meses que eu tava no CLT e eu já abri o CNPJ. Então, foi um passo importante. Olha como estar numa empresa, ter essa relação num meio empresarial, me trouxe essa maturidade empresarial também. Então, gratidão. Foi uma merda? Foi uma merda. Não gostei, mas sou grata. Gente, tô conferindo aqui constantemente pra ver se o microfone tá ligado. Hoje tô tendo mais cuidado, porque no episódio 1 deste episódio aqui, eu desliguei o microfone acho que umas 3 vezes, porque o botão é bem aqui em cima. Bueno, então isso foi um ingrediente importante, eu continuar, eu viver como se já fosse real, eu estar em movimento, construindo o meu negócio, mesmo que eu não soubesse quando que seria essa transição completa. Eu precisei reprogramar minha mente para transformar crenças sobre dinheiro e sobre trabalho. Isso eu já falei para vocês, mas foi algo crucial. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria saído de lá. Eu não teria saído. Vocês estão me entendendo? Pega a visão aqui. Esse foi o caminho mais importante. Se eu não tivesse reprogramado a minha mente para trabalhar minha relação com o trabalho, com o negócio, com estabilidade, para trabalhar o meu emocional, a minha autoconfiança e a minha autoestima, eu não estaria onde eu estou hoje, vivendo 100% do meu negócio, com um negócio próspero. Eu não estaria vivendo isso. Eu estaria lá naquele emprego CLT acreditando que aquilo era pra mim. Infeliz e deprimida, com certeza. Porque eu chorava muito. Era muito difícil. Foi muito desafiador, sabe? Então hoje qualquer desafio que eu tenho no meu negócio, eu digo graças a Deus. Prefiro esse problema do que tá lá no CLT sofrendo, trabalhando com uma coisa que eu não gosto. Então qualquer problema que eu tenho no meu negócio... eu não sei quanto que eu vou faturar mês que vem, não tenho certeza. Não tem problema, a gente se vira, sabe? Eu sou grata por viver isso. Eu escolho essas batalhas aqui. Então, se eu não tivesse feito essa reprogramação mental, eu não teria saído do lugar, porque assim foi uma grande limpa, gente. Eu tive que limpar tudo aquilo, todas aquelas formas nas quais eu fui moldada para viver. Eu lembro quando eu tinha uns 18 anos, eu acho,
que a minha mãe me dizia assim, porque eu fazia o ensino médio junto com o curso técnico. Eu nunca trabalhei com esse curso técnico, tá bom? E eu fazia aquele ensino médio porque era no IFE e era importante, né? Era um ensino médio bom, de qualidade, e eu fiz lá. E eu lembro da minha mãe dizer isso. Gente, eu nunca vou esquecer essa fala, assim, porque foi muito interessante pra vocês terem noção da mentalidade na qual eu cresci. Ela dizia assim, tu pode trabalhar um turno com o teu curso técnico, na área em que tu é formada, e num outro horário tu trabalha com aquilo que tu gosta, ou tu faz aquilo que tu gosta. No sentido de, não é possível ganhar dinheiro fazendo aquilo que tu gosta. Eu cresci com essa crença, gente. Porque a minha mãe, ela foi professora de balé, foi professora de artes, ela é formada em artes visuais, e ela, em determinado momento, por conta, né, do que ela ganhava como professora, se tornou insuficiente, ela foi fazer concurso público. Baseado nessa crença. Então ela internalizou isso. Não consigo viver daquilo que eu amo. E eu cresci nesses moldes, consciente ou inconscientemente, por bem ou por mal, foi nisso que eu cresci. Então, trabalho não pode estar junto com prazer. Eu cresci com esse pensamento. Não tem que te trazer alegria, o trabalho tem que te trazer dinheiro. Lazer, prazer, alegria, tu procura em outras coisas. E eu sou o completo contrário disso, gente. Pra mim, pra eu me mover em direção ao trabalho, tem que ser algo que eu amo e que eu vejo importância e que eu consigo colocar meus dons, talentos e paixões. Eu sou muito boa no que eu faço. Por que eu sou muito boa no que eu faço? Porque eu amo o que eu faço. Então, aquilo que eu não gosto, eu tenho muita dificuldade de fazer. Inclusive, algumas tarefas do meu negócio que não são tão prazerosas, eu tenho muita dificuldade de fazer. Feliz ou infelizmente, essa é a realidade. Eu tenho muita dificuldade de fazer, talvez tenha que me reprogramar com relação a isso. Porque ainda não chegou o momento de delegar, essas funções são muito pequenas, mas é isso. E é isso que eu gosto e que eu quero sempre levar pra ti que tá aqui me ouvindo, é de que tu pode sim trabalhar com aquilo que tu ama. Não existe essa coisa de tal coisa não dá dinheiro. Vender arte não dá dinheiro. Trabalhar com pastel não dá dinheiro. Vender arroz e feijão não dá dinheiro. Se tu ama isso, e se tu tem essa paixão, esse dom, esse talento, isso não é por acaso. É porque tu veio servir com isso. Tu não tá conseguindo hoje, se esse é o teu caso, é porque tu tem crenças, tu tem traumas que estão te impedindo, estão te bloqueando. Talvez tu tenha crescido num meio que realmente te aprisionou. Como foi o que eu vivi, só que eu tinha uma coisa tão forte dentro de mim sempre. Eu sou essa pessoa assim que é trabalhar com o que eu amo. E eu quero instigar outras pessoas a viverem isso, porque eu tive muitas dificuldades de viver com o que eu amo e eu sei o quanto isso dói e eu quero ajudar outras pessoas a transformarem isso, a viverem com trabalho, né? Trabalharem com o que amam e com o que é importante para os outros. Ganhar dinheiro com o que tu ama. É para isso que tu tá aqui. Tu não veio para trabalhar num trabalho que te deixa infeliz. Tu não veio para correr atrás do dinheiro. E aí não caia naquelas mentiras de que trabalhar com maquiagem não dá dinheiro, trabalhar com carro não dá dinheiro. Não existe isso. O que existem são profissionais nessas áreas que têm crenças negativas sobre dinheiro. Tu pode criar a realidade que tu quiser. Desde que tu trabalhe as tuas crenças, teus traumas, que tu limpe a tua mente subconsciente, todos esses padrões nos quais tu cresceu, nos quais tu foi formada. E aí tu vai te libertar. Então esse foi o trabalho principal que fez eu ter essa transição de carreira. E aí falando mais especificamente sobre o momento em que eu saí do CLT agora, tá? Eu lembro que eu comecei, na verdade, num movimento assim, de eu vou pedir demissão, eu vou dar um jeito de sair daqui e vou me mudar para uma outra cidade, tá? E aí eu lembro que isso foi final do ano, assim, que eu tava com isso dentro de mim. E eu comecei a ter sonhos relacionados a isso. Então, eu sonhei que eu ia pedir demissão, ou que estavam me demitindo. Eu tava muito engajada. Gente, eu tava assim, 100% focada em sair de lá. 100% focada. Eu tava... Vocês não têm noção, assim, muita energia dedicada a isso. E embora fosse uma coisa muito dolorosa, e talvez, em algum nível, né, precisei passar por essa experiência horrorosa pra hoje eu ter 200% de dedicação no meu negócio. E defender meu negócio com unhas e dentes, sabe? É aqui que eu me expresso, aqui que eu entrego o que eu tenho pra entregar pro mundo. E eu tenho até me percebido meio workaholic, assim. Que eu quero crescer, eu quero mais, eu quero entregar mais pras pessoas, eu quero...
sabe? Fiquei meio fissurada nisso, assim. Né? Então, às vezes, tô com meu namorado e ele, tá trabalhando de novo, não sei o que, pendurado no celular. Mas eu gosto disso, assim, é uma coisa que move a minha vida. E eu amo trabalhar com o digital, eu amo trabalhar com a internet e alcançar pessoas de vários lugares do mundo. Então, eu já atendi pessoas aí, né? O meu trabalho tá presente em 9 países, 8, 9 países. Esse é o número, mais ou menos. Então, eu amo isso. Eu amo isso. E aí, quando eu tava por sair, assim, tava planejando a minha saída do CLT especificamente, já tinha passado de 1 ano que eu tava lá. E aí eu tava pensando, tá, eu vou sair daqui e vou mudar de cidade. Isso tava muito na minha cabeça, muito nesse movimento. Eu tava levando energia pra isso. E aí, gente, aconteceu uma coisa que, pra mim, aquilo ali me trouxe até um aprendizado, assim. Era dezembro e eu pedi... Desculpa, era dezembro e eu comecei a sentir dentro de mim essa decisão de sair. Ok, tá chegando a hora. Foi uma decisão dentro do meu coração que eu digo assim, eu nunca tinha sentido isso na vida, assim, eu não lembro, pelo menos. Eu sinto que se eu não fizesse aquele movimento, eu estaria mentindo pra mim. Foi uma coisa assim, sabe assim, uma paz, veio uma decisão com uma paz dentro de mim, assim, de tá chegando, é o momento. Só que aí, porque o meu chefe direto era o chefe com quem eu tinha problema, assim, era uma pessoa muito difícil de lidar, tá? Zero inteligência emocional, bem complicado. Mas ele não era o chefe com quem eu deveria pedir demissão. E eu tava até querendo negociar minha saída, porque eu não queria deixar eles na mão, enfim, né? Isso é uma coisa conversada, assim. Eu sabia que eles eram negociáveis, assim, que a gente conseguia negociar isso. Só que o chefe, que era um chefe superior, tá? O gerente geral, com quem eu deveria falar, e ele era muito gente boa, assim, um baita chefe, assim, eu acho. Admiro ele nesse sentido, porque ele era um cara, assim, muito firme quando precisava ser firme, decidido, posicionado, mas sensível quando precisava ser sensível. Então, uma pessoa que passava muita segurança, assim, ele era realmente líder, e não simplesmente chefe. Só que ele entrou em férias em seguida, ali em dezembro, e ficou, tipo, 1 mês de férias. Se eu fosse sair naquele período, eu ia ter que falar com uma outra pessoa, ia dar meio que uma confusão. E aí, em seguida, o meu chefe direto entrou de férias. E entrou uma coisa, depois entrou outra. E aí eu fui esperando, era uma coisa que estava crescendo dentro de mim. Será que é hoje? Será que é amanhã? E foi, sabe assim, e poucas pessoas falaram. Eu tinha falado com... Desculpa. Eu tinha comentado sobre essa minha saída com poucas pessoas. Eu acho que quem sabia disso era, tipo... Um guri que eu tava bem próximo na época, que eu até fiquei com ele algumas vezes, e a gente trocava muita ideia sobre emprego e tudo mais. E a minha terapeuta. E só. Então ninguém sabia que eu tava por sair. Dei a notícia pros meus pais, pros meus irmãos, que todo mundo assim, ó. Mas dentro de mim tava muito ancorado. E, gente, só pra vocês saberem, tá? Eu não tinha R$1 guardado. Eu não tinha dinheiro guardado. Se eu fosse pedir pra sair, eles me dissessem, tá, beleza, então tá, tchau. Tu tá pedindo demissão. Ia ser isso. Eu ia ter que me virar pra ter dinheiro pra pagar minhas contas no próximo mês. E aí tá, eu tava com essa coisa ancorada dentro de mim. Gente, eu não lembro de outro momento da minha vida em que eu tive essa decisão tão profunda no meu coração. Eu sinto que foi uma guiança de Deus mesmo, de que aquele era o momento. Eu sentia no meu coração que se eu não seguisse aquilo, eu tava muito errada. Foi uma das intuições mais fortes que eu já recebi na minha vida, tá? Pra vocês verem que quando a gente tá alinhado, as coisas acontecem de uma forma muito mágica. E é aí que tu vê que é importante tu te alinhar com os conhecimentos de cocriação e manifestação. Que isso tá na base do meu trabalho. Meu trabalho é baseado nisso. Com as minhas clientes. E na minha vida, claro. Então, assim... Passou esse tempo, os dois voltaram das férias. E aí eu tava trabalhando e hoje eu vou falar com fulano. Não consegui levantar da cadeira. Vai hoje. Aí teve um dia que eu pensei assim, vou ir lá falar com ele, né, com esse chefe. E eu não falei pro meu irmão, a gente trabalhava num mesmo salão, assim. Eu digo, tem que compartilhar com meu irmão, né? Pô, o cara é meu irmão, né? Um dos meus irmãos mais próximos. Compartilhei com ele. E eu achei que ele não ia me apoiar. E prestem atenção aqui. Isso me chama muito atenção, tá? Quando tá muito alinhado pra tu fazer um determinado momento na tua vida, tu vai receber apoio de pessoas que tu nem imaginava que tu ia receber. Tu ia achar que aquelas pessoas iam te julgar e tu vai receber o apoio.
Tô dizendo que isso aqui acontece 100% das vezes com todo mundo? Não. Mas pra mim isso é um grande sinal de que tu tá fazendo um movimento certo e que tu tá sendo apoiada pelo universo e por Deus. Eu achei que ele não ia me apoiar. Porque ele é um pouco conservador com relação à questão de dinheiro e tal, não sei o quê. Organizado, parará. E eu falei que eu queria sair, que eu queria me mudar, ia pra uma outra cidade e tal. Que eu acabei não indo, porque depois aconteceram umas outras coisas muito malucas. No fim das contas, não era pra mim naquele momento. Embora. E aí, meu irmão super me apoiou. Nossa, eu acho que isso você tem que fazer, sabe? Tu é nova, né? Tens que arriscar, tu tá no momento de arriscar e tal, parará. Beleza. Gente, detalhe, eu tô bem incomodada. Eu tenho uma sobrancelha. Pra quem tá me vendo no YouTube, eu tô com uma sobrancelha diferente da outra. E eu só vejo que, quando eu me olho no espelho, eu não vejo isso. Tem uma que tá mais arqueada. Essa aqui tá mais arqueada que a outra. Que aflição. Volta pro assunto. Meu irmão super me apoiou. E aí, no outro dia, sim, eu fui conversar com esse chefe aí. E, gente, foi muito difícil levantar da minha cadeira e falar com ele. Muito mesmo. Eu tava numa ansiedade. E eu lembro que, olha só. Olha uma das coisas que eu fiz no banheiro. Eu me olhei no espelho e digo, olha aqui. Tu voou de... Eu me olhei no espelho, na minha cara, e me apontava o dedo. Não falei em voz alta, né? Mas... Cara, tu voou de asa delta. Tu poderia ter morrido. Tu teve coragem de fazer aquilo. Tu não vai ter coragem agora de falar sobre a tua demissão, sobre ir embora daqui. Pelo amor de Deus. Puxei minha orelha no banheiro. E aí não demorou muito, eu fui falar com ele. E aí eu expliquei, né? Uma das grandes justificativas ali foi a questão dessa convivência com esse chefe. Porque eu já tinha reclamado desse chefe direto meu. Que ele tava me manipulando com umas mentiras muito brabas, assim. E aí eu fui falar pra esse chefe superior, ele ficou chocado. Então ele já sabia que eu tinha problemas com esse chefe, já tinha falado outras vezes. E eu falei, cara, simplesmente não tenho mais condições, eu não tenho condição de ficar lidando com isso. Os projetos que eu tento implementar, as coisas novas que eu trouxe, não passam com ele. Então, assim, não tem nem pra onde inovar ou crescer, porque não tem esse espaço. Isso era realmente verdade, porque eu desenvolvi algo novo na área que eu tava trabalhando ali. Falando com galera do Brasil todo pra implementar essa nova visão. Estudei sobre várias coisas, assim. E isso não foi pra frente, não dava bola, não valorizava isso. Então, assim, eu falei, essa foi a minha justificativa principal, assim, olha, pá, não tem condição, eu não tenho condições, assim, de continuar trabalhando num lugar em que eu sou tratada assim e que é uma batalha todos os dias. Ele, não, beleza, vamos ver, daqui a pouco te mandar embora, eu vou falar com fulano, com a fulana, vamos ver. No mesmo dia, ele me disse que eles iam me mandar embora e me pagar seguro-desemprego e FGTS. Gente, eu recebi férias, tudo junto. Eu saí no melhor dos cenários. No melhor dos cenários. E eu não tinha um real guardado. Então eu manifestei uma saída muito gloriosa. Muito gloriosa. Tá? Sou grata por ter recebido isso deles, porque me ajudou, assim, nesse primeiro momento, nessa transição ali, né? De não ter aquilo certo no mês. Claro que o seguro-desemprego não pagava todas as minhas contas, eu fui fazendo dinheiro com o meu negócio, mas eu saí no melhor dos cenários, porque, gente, isso é a prova de que a decisão move montanhas. Se eu estivesse limitando a minha decisão e o meu passo pelo dinheiro que eu tinha ou pelo dinheiro que eu estava recebendo, eu não teria dado esse passo. Porque o meu negócio estava prosperando mais, eu estava atendendo mais pessoas, mas ainda não era uma coisa com grande previsibilidade, tá? E um mês antes de eu sair, tava bombando, mas quando eu saí já não tava bombando tanto, tá? Então ali exigiu coragem. Existe um momento de uma grande virada na tua vida que tu vai ter que tomar a decisão sem ter o chão embaixo. Dar o passo sem ter o chão embaixo. E é nesses momentos que tu vai dar os maiores saltos da tua vida. Escreve o que eu tô te dizendo. Quando tu vai com medo mesmo, tendo estratégia, tendo trabalhado a tua mente, não é com, né, como chamam por aí, otimismo burro. Não é isso. Tem que ter técnica e conhecimento pra dar esse passo. Eu tenho até casos de clientes que fizeram isso, tá? Esse tipo de movimento. Eu fiz isso, ou seja, eu tomei a decisão baseada no meu coração, na minha decisão, não no dinheiro que eu tinha. E a minha decisão abriu esse caminho. É assim que funciona. Não é, ai, Amanda deu sorte. Não existe sorte. Existe criação da realidade.
E eu usei isso ao meu favor, de forma consciente. Usar a intuição para criar a realidade que tu deseja é importantíssimo. Porque não é um processo linear. Não é, a transição de carreira de cada pessoa não vai ser exatamente igual à minha. Não é, X dias depois que tu entrou na empresa que tu pode pedir demissão, que nem a Amanda fez. Não é assim que funciona. Para tu ter os melhores resultados, tu precisa ser guiada pela tua intuição. Para isso, tu vai precisar ter uma boa autoconfiança, uma boa autoestima. Tu vai precisar ter liberado várias crenças. Não adianta, escuta o que eu tô te dizendo. Se tu tá no CLT hoje, quer sair, quer empreender, ou quer para um outro trabalho, sei lá, o movimento que tu quer fazer, e tu não reprogramou teu subconsciente, tu não liberou teus traumas. E aí tu vai seguir alguns passos aqui do que eu te falei aqui, eu não te garanto que tu vai ter o resultado que tu deseja. Porque, por exemplo, se eu tivesse crenças negativas sobre dinheiro ainda, quando eu sair, eu não ia receber tudo que eu recebi ao sair de lá. Eu não ia sair, não vou te dizer com o bolso cheio, porque, né, eu fiquei pouco tempo na empresa, né, pra receber horrores de dinheiro, mas entrou na minha conta um dinheiro que eu nunca tinha visto, simultaneamente lá, tá? E isso só foi possível porque eu trabalhei minhas crenças de dinheiro, eu liberei minhas crenças de dinheiro, eu reprogramei a minha mente pra isso. Senão, a chance de eu ter dado aquele passo e me fudido era grande. Se eu não tivesse feito todo esse trabalho interno antes daquele momento, talvez 1 mês depois, 2 meses depois, eu ia ter que estar procurando emprego de novo. E, inclusive, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando também, quando eu tomei essa decisão. Cara, qual é o pior que pode acontecer? É importante a gente ter isso em mente também. Claro que a gente não vai manifestar o pior, né? Vamos ser inteligentes? Vamos ser inteligentes. Mas qual que era o pior que poderia acontecer se eu tomasse aquela decisão? Eu tenho que pegar um emprego de novo. Ou seja, mais baixo do que onde eu já tinha tocado, não ia ser. Não ia ser. Então, o pior que poderia acontecer era eu sentir a mesma dor que eu já estava sentindo lá. Então, isso também, entre aspas, me deu uma segurança, porque mais pra baixo eu não ia ir. Tá, também começa assim, qual o pior que pode acontecer também se eu criar uma dívida? Vou lá e faço dinheiro, reprogramo minha mente, sabe? Tu começa a diminuir o valor dos riscos. E presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, falando em risco. Tem uma frase que diz assim: para ter tudo, é necessário estar disposto a perder tudo. Essa é a vibe do all-in do poker. Apostar todas as fichas. Tu pode perder tudo? Pode. Mas se tu ganhar, tu vai ganhar demais. E muitas vezes na tua vida, para dar um salto no teu negócio, muitas vezes tu vai ter que investir um dinheiro ou que tu não tem, vai ter que parcelar, né? Tu vai ter que acreditar que aquele valor ali que tu tá investindo vai te dar retorno. Tu vai ter que, cara, é isso aqui que vai fazer eu crescer, é isso aqui que vai me levar pra onde eu quero ir, e eu vou investir isso. Às vezes, muitas vezes, tu vai ficar presa no lugar que tu tá porque tu tem medo disso. Se tu só der passos extremamente seguros, tu não vai sair do lugar. Gente, pensa em empresários muito grandes. Eu gosto de citar a história do Flávio Augusto. Se tu não sabe, é um empresário que hoje tem um patrimônio bilionário, mas o cara veio da periferia, ele era pobre, andava de ônibus lotado. Uma história que ele conta muito porque, né, marcou muito ele, que era uma coisa que ele não queria mais viver. O cara, hoje, ele é dono, voltou a ser dono da WhatsApp, né, do grupo WhatsApp. Grupo Wise, eu acho que chama. Que é uma franquia de escolas de inglês. Ele abriu essa franquia em 95, se eu não me engano, com dinheiro de cheque especial. Porque tem uma história, né, que ele ia ter um sócio, o sócio recuou, porque o sócio, olha só, o sócio ia ter que vender o carro dele pra investir esse valor e ele não quis, ficou com medo. E ele investiu com cheque especial dele, da mulher dele. Ele disse que na época o real valia o preço do dólar, né, então $20 mil. E hoje tá aí, com patrimônio bilionário. Ele poderia ter muito, poderia. Mas ele foi corajoso.
E ele foi com aquela energia de eu vou fazer acontecer. Ele já era um vendedor experiente, o que ajudou muito, né? Ele já manjava muito de vendas, isso ajudou bastante. Só que assim, vai ter momentos na vida que tu vai ter que dar espaço. Sabe? Tu vai ter que investir numa mentoria, num profissional. E dou o exemplo do meu trabalho. Daqui a pouco tu vem, tá querendo transformar o teu teu profissional, tua carreira, seja no emprego, né, querendo ser promovida ou conseguir uma oportunidade melhor, seja crescendo o teu negócio. E aí tu tá meio assim, mas eu não tô numa situação tão boa financeiramente, vou investir em mais uma coisa. Mas é que é essa coisa que vai transformar a tua realidade. Se tu continuar fazendo as mesmas coisas que tu sempre fez, não vai transformar a tua realidade. Tu precisa ter essa coragem. E é nessa coragem, nesse limiar de tudo pode dar errado, mas tudo pode dar certo, é que as coisas vão pra frente. Pensa num relacionamento amoroso, é muito isso. Tu pode pensar, tem muita gente ferida e traumatizada que fica nesse espaço. Eu não quero entrar no relacionamento porque eu não quero me machucar. Porque eu posso me frustrar aqui. Só que aí, por medo de te frustrar, tu deixa de viver as melhores coisas que o amor pode te oferecer. O mesmo funciona pro teu profissional, pra tua vida profissional. Tu pode estar deixando de viver coisas incríveis, de crescer de uma forma incrível, de servir a muitas pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas, com teu negócio, com teu trabalho, porque tu tem medo de investir. Porque tu não tem a coragem necessária. E aí eu te pergunto, o que tu tá fazendo aqui então? Neste planeta? Para viver uma vida correndo atrás do dinheiro e sendo conservadora e não tendo coragem e te apagando cada vez mais. E aí eu te digo, escuta o que eu vou te dizer. Se tu continuar frustrado no trabalho que tu tá, sem fazer nada pra mudar, tu vai te encaminhar pra uma depressão. Porque o trabalho é uma coisa que preenche a tua vida. Imagina, vamos pensar na média do CLT, porque quem empreende isso aí não se aplica muito, mas vamos pensar, 40 horas semanais. 40 horas semanais é muito. 8 horas por dia é bastante tempo do teu dia acordada. Se tu trabalha com uma coisa que não te realiza, isso te mata por dentro. Isso te mata, tu te sente inútil. Daqui a pouco tu tem um chefe, um colega que te diminui, que é abusivo contigo. E aí tu vai indo pro buraco. E aí eu te pergunto, o que precisa mais acontecer na tua vida pra tu empreender nessa mudança? Gente, a melhor coisa que eu fiz foi eu encarei 2 medos. Olha só. Vou trazer essa consciência aqui pra vocês. E foram as melhores coisas que eu fiz hoje. Sou muito grata por esses movimentos. Eu encarei o meu medo de ir para o CLT. Era uma dor, era difícil, era horrível. Horrível. Vocês não têm noção do sofrimento assim que eu passei. Foi muito difícil. Eu passei por tudo isso. Então eu atravessei esse primeiro medo. E depois eu atravessei o medo de sair. É um medo mais gostoso, porque você tá indo na direção que tu tá vendo que é a direção que tu quer, mas foram medos. E eu atravessei. E eu digo, bom, é isso que se requer, eu vou fazer isso. E eu sou uma pessoa que eu gosto de aplicar o que eu vivo numa área da minha vida, aplicar pra outra, né? Então, vivi isso na minha vida amorosa também. Gente, sigam o coração de vocês. Quais são os teus sonhos? Te conecta com os teus sonhos, tudo é possível. Eu te convido, inclusive, aqui pra tu vir pra minha mentoria Vênus, pra gente transformar a tua realização profissional que respinga na tua realização pessoal. Porque é muito gostoso fazer dinheiro com o que tu ama, com algo que te dá alegria e prazer. Sou muito grata aos meus clientes pela confiança, inclusive. Se tu é minha cliente, se tu tá ouvindo esse episódio aqui e tu é minha cliente, saibas que eu sou extremamente grata pela tua confiança, por ter passado pelos encontros comigo, passado pelo meu trabalho, ter confiado no meu trabalho, ter engajado com o meu serviço, porque tu faz parte do meu sonho. E, enfim, espero ter contribuído para os teus sonhos também. Muitas das clientes, eu tenho consciência, né? Claro que às vezes tem clientes que não tão engajadas, né? Que vêm para as minhas sessões, né? Que agora não são mais sessões, são encontros. As coisas mudaram, estão mudando. Agora a gente está trabalhando com mentoria e consultoria de reprogramação mental, mas tem muitas clientes que vieram já para o meu trabalho individualizado e precisavam aprofundar, precisavam voltar para mais encontros e optam por não vir mais. E aí, claro, faltou esse trabalho a mais para a gente ter resultados melhores.
Mas tem muitos clientes que vieram, engajaram, né, e fizeram o tempo necessário que elas precisavam para ter os resultados que elas desejavam, e os resultados foram incríveis. Incríveis. Então eu fico muito feliz com esse engajamento, com os movimentos que o meu negócio tá tomando. Eu sinto que eu tô num momento de mais maturidade, de me posicionar de uma forma diferente. E é aquela coisa, é constante evolução. Se tu quer um constante crescimento, é constante lapidação e transformação. Se tu tá viva, tu tem coisa para trabalhar dentro de ti. Estamos nos encaminhando para o final do podcast. Então, essa foi a mensagem que eu queria trazer para vocês. Colocar esse fogo no cu de vocês, foguete no cu de vocês. Porque eu vivi algo muito difícil, gente. Eu fiquei só 18 meses no CLT, mas foi suficiente para eu sofrer muito. Foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito. Porque, como era muito ruim, muito desafiador, eu tava ali absorvendo o máximo de lições que eu precisava pra sair dali o quanto antes. E nunca mais precisar voltar. Isso é um compromisso que eu tenho comigo mesma, de nunca mais ter a minha carteira assinada. É daqui pra frente, é daqui pra cima. E se tu quer a minha ajuda pra transformar a tua vida profissional, reprogramar tua mente pra criar uma realidade diferente, pra tu prosperar trabalhando com aquilo que tu ama, que te preenche, que vai ajudar as pessoas profundamente, seja um produto, seja um serviço, seja um novo emprego, um novo cargo que tu quer alcançar, fala comigo. Me manda uma mensagem no Instagram, @mandalquat, e bora conversar, bora transformar, porque assim como eu me realizo, e me realizo cada vez mais, e cresço cada vez mais, eu também quero te ver realizada, porque assim a gente passa a construir uma terra, um planeta muito mais equilibrado, feliz e curado. E as pessoas precisam de trabalhadores, prestadores de serviço, empreendedores que estejam contentes, felizes entregando o serviço que estão entregando. Isso faz toda a diferença, tá? Se tu não tá inscrito no canal, te inscreve no canal. Se tu não tá me seguindo no Instagram e no TikTok, me segue lá, @mandalquat, o link tá aqui embaixo. Se tu tá me escutando pelo Spotify, começa a me seguir aí no podcast, avalia o podcast. Se tu gostou, dá 5 estrelinhas aí. O que mais que eu tenho pra te passar? Acho que é isso, te inscreve no canal, acompanha. A princípio, eu vou lançar episódios aí todas as quartas-feiras. E me aguardem, nos vemos por aí nos próximos episódios. Se tu também tiver alguma sugestão de temática que tu quer ver eu falando por aqui, me manda no Instagram, tá? A gente se fala. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Espero que esse episódio tenha sido uma contribuição para ti, tenha te trazido esperança, insights. E se tu precisar do meu acompanhamento individualizado, vem pra minha mentoria e bora criar transformações incríveis. Um beijo no coração e tamo junto.